Bom, pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa leitura sobre Samuel. Agora aqui no capítulo 17 a gente vai entender um pouco sobre aquela maldição do pendurado, tá bom? Aqui no capítulo 17 começa dizendo que Aitofel, ele se matou. Inclusive, né, o segundo suicídio, né, que tem aqui na Bíblia, né? O primeiro foi o de Saul, né? Dentre outros, né? O segundo no livro de Samuel, né? Perdão. Então, até um rapaz comentou aí nos comentários, né, para mim falar um pouco sobre suicídio. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso, né? Mas aqui diz assim, ó: vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então aqui é curioso, né, que ele se mata, né, e parece que é uma prática que não era muito recriminada, né, na época, parece que era uma prática até, como é que eu vou dizer, não tinha esse tabu todo, né, quando alguém se matava. Que nem o próprio rei Saul, que ele se atira sobre a própria lança, e mesmo assim você não vê aquela recriminação pelo ato dele. Mas enfim, uma hora quem sabe eu faço um vídeo sobre isso, é que esse tema é um pouco delicado. Mas enfim, não é essa a questão. A questão que eu quero abordar aqui nesse vídeo é que a forma como ele se matou foi se enforcando. Ou seja, ele pegou uma corda e se enforcou. E o autor relata, não sei se a história é real ou é só uma construção teológica, porque essa forma que ele se matou é considerada maldita pelo judaísmo. Que nem a gente vê aqui em Deuteronômio 21, 22, 23, que diz assim, ó: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, aqui onde está escrito madeiro, na verdade é uma árvore, tá, pessoal? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então o que Deus está falando aqui? Se uma pessoa comete um pecado muito grave, que é digno de morte, essa pessoa deveria ser enforcada numa árvore ou pendurada no madeiro, porque essa pessoa se tornou um maldito de Deus, aquela pessoa pendurada. Então aqui na morte de Aitofel, independente de ser real ou não, ele morreu de uma forma que é considerado anátema para o judaísmo. E aí, por coincidência ou não sei se é a intenção do autor ou se foi só uma coincidência, o Absalão, que era o filho de Davi, que se voltou contra ele, tentou tomar o reinado dele, dormiu com as concubinas dele, etc. Ele tem uma morte parecida, que diz assim, ó: e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo. E, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de uma grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho. Você lembra que o autor falou que Absalão tinha o cabelo grande, que era pesado, que ele tinha sempre que cortar os cabelos? Então, quando ele passa com uma mula, um tipo de jumento embaixo de uma árvore, o cabelo dele se prende no carvalho. Que é uma coisa bem estranha, né? Difícil de imaginar, mas enfim. E ficou como? Pendurado entre os céus e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então, tem até imagens ilustrativas assim, ó, que dá a entender que Absalão ficou preso pelos cabelos na árvore, entre o céu e a terra. Então, como que Absalão ficou? Pendurado. Exatamente como diz aqui em Deuteronômio, ó: o pendurado é maldito de Deus. E onde Absalão ficou pendurado? Numa árvore. Exatamente é o mesmo termo que aparece aqui, ó: madeiro, árvore. Aí, o que acontece? Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então Absalão foi transpassado por esses dardos, enquanto ele estava pendurado no madeiro, na árvore. Aí é curioso, né, que o Novo Testamento, ele diz que Jesus morreu crucificado, que seria praticamente uma mesma forma, né, semelhante a essas formas desses personagens considerados anátemas. Tanto que Paulo aqui em Gálatas, ele está fazendo uma defesa disso, que ele fala assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa árvore. Então aqui Paulo está fazendo um tipo de defesa, olha, Cristo morreu daquela forma, pessoal, para resgatar a gente da maldição. Ele se tornou uma maldição por nós. Tanto que ele usa o mesmo termo aqui, ó: maldição. Cristo se tornou maldição, porque estava escrito ali em Deuteronômio. Aí vocês podem estar pensando: ah não, amadinho, mas aqui é uma árvore, é maldição, né? É enforcamento. Na verdade, Jesus foi pregado numa cruz. Só que o termo que Paulo usa aqui em Gálatas é Shulom, que é justamente árvore. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus foi pregado numa árvore. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso na época que eu estava fazendo análise crítica, né, do Novo Testamento, que o Novo Testamento tem 2 termos, né, para a crucificação de Jesus. Tem o termo estauros, né, que seria estaca, e tem o termo cruz mesmo.
Só que aqui Paulo não usa nenhum nem outro, ele usa o termo Shulom, que é literalmente árvore. Então, curioso, né? Aí aqui em Gálatas 5:11, também, Paulo está dando a entender que essa morte de Jesus foi considerada um escândalo para os judeus. Porque, que nem nós vimos aqui, só personagens que eram considerados pecadores, né, com pecados graves, é que morriam de uma forma assim, pendurado numa árvore, ou no madeiro, que diz assim, ó: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então aqui ele está falando que a cruz era um escândalo. Já aqui em Coríntios 1:23, ele fala assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, ou seja, pregado no madeiro, que é escândalo para os judeus. Ou seja, para os judeus a forma como Jesus morreu era considerado anátema. E loucura para os gregos, porque os gregos não entendiam. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a forma como Jesus foi morto era uma forma considerada anátema. Então, curioso, né, pessoal? Que a mesma forma como morreu Absalão, né, que foi maldoso com o pai dele, e a mesma forma como morreu Aitofel, o traidor. Tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões, espero que tenham gostado. Quem puder avalie o vídeo, tá? Que isso aí ajuda. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.